Bom dia. Me chamo Paulo, sou coordenador de operações de TI na Rede Nacional de Pesquisa. Fico lotado no Rio de Janeiro e queria iniciar agradecendo o Nick na oportunidade de poder compartilhar com vocês essa experiência. Vou falar um pouquinho aqui do que a gente vai abordar nesse assunto. Vou falar um pouquinho da RNP, começar mostrando para vocês a dimensão, nosso propósito, nossa abrangência nacional, contar também um pouco da motivação que nós tivemos para poder elaborar esse projeto e esse plano. Vou tentar fazer um desdobramento desses projetos que dentro dessa estratégia permitiram que nós conseguíssemos alcançar o sucesso com esse projeto. Falar um pouquinho do impacto disso, impacto positivo e negativo, os benefícios, ok? Bem, para quem não conhece, a RNP é uma NREM, nós somos um grande provedor de serviços, temos uma abrangência nacional, ou seja, em todo o território nacional, temos cerca de pouco mais do que 3,5 milhões de usuários ativos. Nossa backbone tem uma capacidade agregada em torno de 347 GB, e trabalhamos também em conjunto com 27 pontos de presença, que alguns deles já até estão aqui, nos prestigiando. Para vocês terem uma ideia da dimensão, da extensão da rede da RNP, a gente fez aqui uma analogia, sobrepondo o mapa do território nacional com alguns países e continentes, ali sobre a Austrália, Estados Unidos e até a Europa, até para a gente entender o tamanho do desafio que a gente tem, para a gente tentar atender todos esses usuários, esses campos dispersos dentro do nosso território. Agora eu vou falar um pouquinho da nossa estrutura, dessa equipe que trabalha e que motivou esse trabalho, que é a equipe do NOC. Nossa equipe trabalha 24/7, ela fica, os operadores têm diversas atividades, dentre não só abrir os tickets de eventos, mas também fazer níveis de tratamento iniciais e direcionar isso, acionar operadores, acionar os POPs. Então, eles são o nosso ponto focal para todo o tratamento nesse gerenciamento de eventos. Então, aqui a gente colocou uma imagem onde detalha um pouco como é que é feito, basicamente, esses contatos. Então, o operador ele está lá diante daquelas telas, que a gente conhece mais ou menos como funciona um NOC, e ele tenta acionar, disparando o evento, ele tenta acionar o primeiro contato, que é o analista responsável, de acordo com o plano dele. Se ele não conseguir falar, ele tenta acionar o segundo contato, que no caso ali a gente colocou dentro do escopo da gerência de TI, que seria o coordenador. E caso ele, mesmo que ele não consiga, ele tenta acionar o gerente. Bem, compartilhar um pouco agora da motivação. Antes nós sempre tivemos o NOC sempre funcionou, só que a gente identificou muitas oportunidades de melhorias e dentre elas eu listei algumas para a gente conversar aqui um pouco. Inicialmente, a gente não tinha as estatísticas totalmente consolidadas. O que significa isso? Nós monitorávamos, nós tínhamos relatórios, nós tínhamos estatísticas, no entanto, a gente tinha dificuldade para consolidar isso numa amostragem única. A gente também tinha ou seja, um próprio feedback da equipe de operação e do NOC, era a ausência de um dashboard, que o dashboard, para que todos conhecem, ele traz uma dimensão única onde que é possível o operador melhorar a tomada de decisão dele do que fazer e, lógico, também evitar que algo passe despercebido. Um dos problemas também críticos que a gente tinha é a dependência dos POPs para a finalização dos relatórios. Porque, como a gente monitorava do ponto de vista do backbone, a gente tinha um pouco de dificuldade de tentar adaptar ou consolidar esses relatórios, porque os NOCs também faziam seu próprio monitoramento, então a gente achava melhor fazer um para poder trazer essa informação de uma forma mais íntegra possível. A gente também tinha uma necessidade, que isso foi mapeada para a nossa diretoria executiva, que era monitoramento da última milha.
né, onde a RNP, a gente tinha o escopo inicial de monitorar apenas o backbone, do ponto de vista do backbone, mas nós não tínhamos uma visão de dentro do POP. Né? O POP ficava encarregado, sempre teve autonomia e continua com essa autonomia, mas a RNP não tinha essa visão ampla, né? Não tinha essa dimensão. Né? Sem contar que, para a gente monitorar a última milha, acaba mapeando um terceiro requisito, que é a falta de escalabilidade. Né? Porque para a gente chegar e alcançar, né, esse território todo, esses 27 pontos de presença, a gente precisa de um sistema, de uma ferramenta que tenha a escalabilidade como padrão, de forma natural, para que a gente consiga trazer esse serviço e trazer benefícios para a RNP como um todo. Tá? Um outro problema também, esse eu coloquei por última motivação, que eu acho importante, é que nós tínhamos muitas ferramentas, né, que vou mostrar para vocês nos slides posteriores. Então, isso também trazia um pouco de confusão até para o operador. Bem, falar um pouco do plano, né, dessa estratégia. A gente preferiu quebrar, né, em fases esse projeto, né, e a gente iniciou, né, dentro da evolução da arquitetura. Como falei para vocês, o NOC sempre funcionou, nós sempre tivemos monitoramento, mas essa arquitetura deveria ter, né, alguns conjuntos de requisitos para que atendesse a necessidade. Isso foi executado em 2015, né, que foi um projeto que tivemos um patrocinador, que foi o próprio diretor executivo, né, que proveu todos os recursos necessários para que a gente conseguisse montar esse plano. Né? Já em 2016, a gente começou a evoluir esse escopo, que eu vou detalhar um pouco mais à frente, e o que está em execução agora é a expansão do escopo, né, que é onde nós começamos a atuar diretamente na última milha, com maior presença. Detalhando um pouco agora a primeira fase, né, que é o projeto inicial, essa era a arquitetura que a RNP tinha, né, para monitoramento e como nós fazíamos. Então, a gente tinha uma arquitetura centralizada, ou seja, todo e qualquer monitoramento era feito a partir do ponto de vista do backbone. E, claro, nós tínhamos um ponto único de falha, que é o próprio backbone. Então, de forma que se o POP ficasse isolado, a gente não tinha como saber o que continuava funcionando lá dentro, a não ser que nós entrássemos em contato com eles. Ainda dentro desse primeiro desdobramento, né, a gente entendeu que precisava de uma ferramenta que, dentro de muitos requisitos internos, né, decididos pela Rede Nacional de Pesquisa, nós chegamos à conclusão que deveríamos usar uma ferramenta open source e que permitisse a utilização de uma arquitetura distribuída, tá, que mitigasse essa questão do ponto único de falha, que, lógico, trouxesse maior confiabilidade. Inicialmente, um dos primeiros requisitos é que a ferramenta fosse open source, né? Tinha a questão de custos, tinha a questão de licenciamento, mas isso foi um requisito. E, de fato, um dos requisitos internos é que, dentro da RNP, o conhecimento da equipe é muito maior para o Nagios, né? Até porque surgem muitas perguntas, por que não Zabbix, por que não Op Manager? Né? Então, a questão não foi só a funcionalidade, ou melhor, o pior, né? O que atendesse a necessidade e os requisitos. E um requisito também era o próprio conhecimento da equipe. Né? A equipe dominava mais Nagios, a equipe de operações do backbone, a equipe de operações de TI e o próprio NOC. Né? E, claro, a gente precisava de um ambiente, uma ferramenta que permitisse a distribuição de carga, né? Porque o número de elementos monitorados é grande, ele tende a crescer, a escalabilidade precisa ser alta, então a gente precisa de um sistema que permita essa distribuição. E essa forma foi a que a gente implantou hoje, né? De uma forma bem resumida, para a gente tentar entender, né? Então, nós temos o servidor central, que esse servidor central divide a carga de monitoramento com os servidores podders. Né? E aí, através da rede IP, nós temos servidores podders distribuídos dentro dos POPs, e esses servidores podders sincronizam todas as informações de checagem, de logs e até de gráficos. Tá? O nome da ferramenta, como está aqui o logotipo, é o Centrion, uma ferramenta francesa. Ela é pouco difundida aqui nas Américas, mas é possível se acessar pelo site, existe o centrion.com.
Ela é uma ferramenta que oferece a versão open source, também oferece a versão comercial, né? Tem suporte técnico também, mas a versão utilizada hoje pela RNP é a versão open source. Bem, detalhando um pouquinho mais, hoje nós temos cerca de 32 podders instalados e distribuídos dentro dos pontos de presença. Tirei uma visão de ontem para atualizar, né? Hoje nós temos 1.816 ativos monitorados, né? Entre hosts, switches, né? Roteadores, e cerca de 6.228 serviços, né? Também que chamam de elementos até o momento. Para vocês entenderem um pouco da dimensão do que é monitorado hoje pelo NOC, ou seja, o apoio dessa ferramenta, que é o Centrion. Sobre a resiliência em caso de falha, para deixar claro, no isolamento do POP, de fato, o NOC não vai ter acesso ao servidor podder e às checagens que ele está executando. Tá? Em caso de falha de comunicação, o POP realmente fica isolado para a RNP. O que muda é que o Poller ele não funciona apenas como um proxy, né? Ele é um servidor autônomo, standalone, e continua monitorando e coletando todas as checagens, informações de checagens e gerando gráficos normalmente dentro do POP, salvo uma queda de energia, claro. E após o restabelecimento dessa falha de comunicação, o sincronismo ocorre de forma automática. Ou seja, o NOC não precisa se preocupar com aquela 1 hora, 2 horas perdidas, né, do monitoramento. Ele vai ter a notificação de que o POP está isolado e vai tomar outro tipo de ação, até que o POP restabeleça a conexão com o backbone. Falando um pouco do segundo projeto, né, que ocorreu em 2016, a gente iniciou o monitoramento da disponibilidade. Tá, o que significa isso? A gente se preocupou em monitorar o básico que eu me refiro ao que é o necessário e útil e que atendia nosso escopo inicialmente, né, que iniciou pela conectividade, né, todos os nossos roteadores, backbone e switch, e a gente, concluindo isso, a gente passou para o monitoramento da própria infraestrutura de TI, que hoje também é monitorada e abrigada dentro do mesmo sistema de monitoramento, o monitoramento também dos serviços corporativos, né? Esses serviços são hospedados e oferecidos para os clientes, os próprios usuários da RNP, e o monitoramento de serviços avançados, né? Que são serviços da RNP que são oferecidos para clientes, né? Tais como mconf, eduron, entre outros. A gente vai falar mais à frente. Dentro desse roadmap, nós temos ainda o monitoramento de performance, né? Que o monitoramento de performance, do nosso ponto de vista, ele se baseia, né, em critérios onde, na linha do tempo, a disponibilidade pode ser cruzada a fim de auxiliar a tomada de uma decisão. E, por fim, em 2019, a nossa previsão é o monitoramento da qualidade. E a qualidade, como é um termo subjetivo também, a gente ainda não tem um critério montado, o escopo ainda não está definido, mas a ideia é que a gente aplique alguma ferramenta de inteligência, de BI, de Business Intelligence, para auxiliar a gente nesse projeto. Mas ainda não temos um escopo definido. Então, vou fazer um depara de como estava antes, né, dentro dessa evolução, e como ficou depois. Então, basicamente, o que a gente monitorava era baseado no protocolo SNMP. Tá, isso tem diversos benefícios, todos conhecem esse protocolo, e isso é legal, ok, mas para alguns outros serviços, que não só conectividade, o protocolo SNMP ele é insuficiente. Então, é importante para o monitoramento que nós tenhamos uma visão um pouco mais baseada ou mais próxima da experiência do usuário, né? E é isso que a gente vai ver aqui à frente. Que foi onde nós adicionamos, além da conectividade de clientes, os serviços da RNP, seja eles serviços corporativos ou os serviços avançados. Então, imagina a situação de um usuário que está tentando acessar a interface do mconf, que é o nosso serviço de conferência. Então, é importante a gente simular a experiência do usuário, tentando autenticar no sistema, tentando abrir uma sala, e assim por diante. Tá? Isso também serve para o café, nossa federação de autenticação, né, para o nosso file sender e nossos demais serviços entre si.
Dentro dessa evolução do escopo, quando a gente fala dos serviços avançados, a gente dá um pouco mais de ênfase, porque esses serviços são oferecidos para clientes. Então, eles têm um impacto um pouco maior em caso de indisponibilidade. E a gente listou aqui para que vocês conheçam. Eu sei que alguns já conhecem, outros não. Isso é um pouco dos nossos serviços. Então, iniciando ali pela Federação Café, que é o serviço de autenticação federada, que hoje é amplamente utilizado, né, pelas instituições. A gente recebe adesões todos os meses, isso continua ainda em vigência. Né? Nós temos também o serviço de conferência web, não tão menos importante, que é o serviço da MiConf. O próprio Eduron. Eduron, acho que acredito que muita gente já conhece também, que utiliza também a autenticação federada, né, que Eduron, inclusive, se estende para fora do nosso país. Né? Nós temos a EduGain lá na Europa, que torna possível o seu login da sua universidade, desde que você tenha feito a adesão, você usar esse mesmo login e senha, o seu e-mail, em outra universidade. Bem, não vou detalhar todos, acho que vai tomar muito tempo. E, por fim, vou falar aqui do terceiro projeto, né, que foi a expansão do escopo, que se refere mais ao monitoramento da última milha. Então, para vocês terem ideia da dimensão dos usuários que nós alcançamos, ficou baseado nesse desenho. Então, nós tínhamos o monitoramento, né, que está ali legendado pela cor azul, né, que a gente monitorava nosso backbone, nosso core, passamos a monitorar os 27 pontos de presença, e aí na camada de acesso nós alcançamos aí parte da conectividade de cliente, que chega ao número de 1.237, né, que é um número bastante importante. Hoje a gente tem uma dimensão muito maior do que é o trabalho da RNP. Inclusive esse projeto hoje ele tem uma importância grande dentro da nossa empresa. Para vocês terem ideia, né, então, dentro desses 2 anos de projeto, né, dessa implantação, é claro que a gente multiplicou por 100 ou mais vezes a capacidade que o NOC tinha, e a gente gerou um gráfico aqui básico do número de tickets por mês, né, gerados pelo NOC durante esses anos de implantação. Então dá para perceber que o impacto é relevante, tá? Aumentou cerca de muito mais de 200%. E isso fez com que nós tivéssemos que ampliar a equipe, né, aumentássemos o número de pessoas disponíveis. O NOC tem aquela salinha dedicada, aquele aquário bonitinho. E, só para compartilhar com vocês, eu trouxe alguns screenshots, não sei se estão legíveis, acho que por causa da resolução ficou um pouco ruim. Mas quem quiser entrar em contato comigo, eu posso mostrar para vocês a interface. Essa interface chama de Custom View, né? Essa visão personalizada é a visão que permite o NOC ter um consolidado dos eventos que estão acontecendo em todo o serviço de monitoramento. Então, ela ficou muito pequeno. Essa visão ela é importante porque ela não é visão básica, é uma visão que você monta, você customiza ela mesmo. Então, você pode dizer o que você quer ver, o que você não quer ver. Então, assim, o NOC consegue ter uma visão, uma tela única, onde que ele consegue ver todos os eventos, seja eventos de conectividade, infraestrutura, ou de serviços corporativos ou avançados. Eu trouxe essa visão aqui, também ficou ilegível pra caramba, que é do status details. Pessoal que gosta do Nagios aí, né, pessoal que gosta da filosofia, é fácil identificar, porque ela traz um pouco ainda dessa visão de quem conhece o Nagios, de como é que é visualizado, como são visualizados os eventos. É bem parecido mesmo. A diferença é que ela agrega algumas funções, tá? Como a visão do CACT, que é a geração de gráficos, bastando usar o mouse over, você passa o mouse em cima e ele já aparece o gráfico para você ter uma ideia, né, de como é que ficou aquela medição ao longo do tempo, e pelo menos a visão de um dia anterior. Trouxe também a visão aqui de performance dos gráficos que são gerados e como eles são mostrados. Né? Infelizmente ficou muito ruim a resolução, mas essa é a forma. Isso também é tudo customizável através da própria interface gráfica. Não, você não precisa acessar o Shell em nenhum momento para poder modificar isso.
todas as métricas, tá? Se é percento, se é contagem, se é soma. Isso fica bem fácil, né, usando a interface. Trouxe também um gráfico, que é o do reporting, de como é que ficaria. Ou seja, se você tivesse que tirar um relatório mensal ou anual da disponibilidade. Não, infelizmente ficou muito ruim. E eu já vou concluir aqui com os benefícios, né, nossa conclusão. Bem, os benefícios são bem nítidos para a gente, no sentido de ter adotado uma nova ferramenta. O que melhorou, assim, de fato, né, que é notório, é a disponibilidade, né, dos serviços monitorados. Claro, o benefício principal é esse que a gente queria alcançar, né? Se a gente pode monitorar, a gente pode reagir, por mais que esse tipo de monitoramento ainda seja reativo, né, mas ele permite que a gente tenha uma eficiência maior e melhor na atuação da restabelecimento da disponibilidade. Com essa distribuição de carga, fica fácil para a gente também tratar esses inúmeros serviços que são monitorados, esses hosts e ativos, sem prejuízo para a rede, sem prejuízo de recursos computacionais. Tá? Esse monitoramento que é resiliente, como eu falei para vocês, o que permite que, mesmo em caso de isolamento, após o restabelecimento da conexão, os dados sejam sincronizados entre os servidores de monitoramento. Isso é muito importante para a gente. Isso traz diversos benefícios até para a operação. Porque imagina o número de isolamentos por mês que nós temos, por ano, e o restabelecimento através de atendimento de chamado. Seria terrível. Então, isso hoje traz a gente um benefício muito grande. Né? Um detalhe também importante é que hoje nós utilizamos esses chamam de testes funcionais, que seria basicamente o seguinte: como na Nagios, assim como os Zabbix, nós podemos construir nossos próprios scripts e simular ao máximo a experiência do usuário. E isso o Centrium abriga muito bem. Então, isso também é um benefício grande também que eu quis enumerar. Do ponto de vista das visões de monitoramento de serviço, é aquilo que eu comecei a falar. Né? A identificação da falha ela é mais rápida, ela é mais eficiente com as visões customizadas. Né? Ele permite alternar de tab ou coisa automática, você consegue configurar para ele brilhar, para ele piscar para você. Então, o negócio é bem tranquilo. Tempo de resolução, com certeza, diminuiu, isso é um fato, e melhorou muito o gerenciamento desse serviço, porque para a gente ter um serviço com uma dimensão como essa, sem essa automação, ficaria bem complicado. E, claro, né, o monitoramento de conectividade de cliente, isso foi um dos principais requisitos listados, né, por nossa diretoria, e isso, claro, melhora a satisfação do cliente, né, traz mais segurança para eles e torna a ação mais proativa. Bem, eu concluí, eu agradeço vocês, deixar o espaço para dúvidas aqui. Perguntas para o Paulo? Tem remoto? Paulo, pergunta do Thiago Correia. Ele pergunta se vocês usam SNMP versão 3. E se não usam, por que não usam? E se existe interação do Centrium com alguma ferramenta de troubleticket? Duas perguntas, né? Então, sobre o SNMP, nós usamos ambos, né? Nem todos os POPs, nem todos os serviços ainda têm o SNMP versão 3 habilitado. Isso requer um esforço. Para muitos POPs que já utilizam a versão 3, nós sim, o Centrium já utiliza e já monitora usando a versão 3. A gente não tem nenhum problema com isso. A ferramenta abriga ambas as versões de protocolos. Sobre o gerenciamento de tickets, nós colocamos isso como um quarto projeto, que eu não coloquei aqui na apresentação, porque ele precisa ser priorizado diante de outras demandas, que nós chamamos de Open Tickets. Ele é um plugin do Centrium, né, que também é abrigado pela versão open source, e uma vez ele instalado e configurado, ele permite que o operador consiga abrir o ticket diretamente a partir da visão do evento. Então ele consegue clicar, já estando integrado lá com a nossa ferramenta de chamados, que é o OTRS, a gente consegue suportar isso. E essa ferramenta do OpenTix, esse plugin, queria ressaltar que ele também funciona com outras ferramentas de gerenciamento de chamado, ou ITSM, né? Não sei se eu respondi.
Thiago Marinello, só uma curiosidade, eu queria saber que tipo de base de dados vocês utilizaram para manter as métricas, se utilizaram algum banco de dados específico para séries temporais, como o InfluxDB, que eu sei que o Centrium suporta, e também se essa coleta das métricas ela acontece numa rede separada de gerência ou vai pela mesma rede, né, por onde passam os dados. Obrigado. Ok. Nós utilizamos o MySQL. O Centrium ele é muito simples. Tá? Ele é basicamente Apache, PHP, MySQL. Tá? Bem simples. Os dados de RRD, né, eles são gerados e ficam dentro do banco, mas para amostragem a gente é obrigado a gerar os arquivos conforme ainda a teoria do RRD. Isso aí não tem problema, né? O PHP faz isso naturalmente para a gente. Sobre a coleta de métricas, como a gente não abrigou o projeto de performance, nós fazemos algumas métricas mais básicas, algumas até default do próprio Centrium. Tá? Então, quando a gente faz uma medição que gera a performance data, então a gente consegue gerenciar isso e armazenar. E hoje o MySQL ele abriga muito bem isso, porque como a carga é distribuída e sincronizada com o servidor central, em teoria o servidor central ele não tem nenhum processo de checagem. Ele só gerencia o armazenamento e a amostragem num dashboard. Então, isso hoje ainda atende a gente. Não sei se a gente respondia. Respondeu sim. Quando o volume crescer muito, talvez o MySQL não seja uma boa solução. Mas tudo bem, mas eu consigo. É bom que você colocou isso. O MySQL, ele tem sim, ele suporta várias coisas. Ele suporta tuning. E dentro das recomendações do fornecedor da Merit, que é a desenvolvedora do Centrium, até 1 tera a gente consegue trabalhar com ele. Existe uma série de otimizações que podem ser feitas. Hoje nossa base está pequena, está em torno de 47 GB. Nós temos uma tabela que é onde abriga essa maior densidade, ela tem em torno de 38 GB e a taxa de crescimento é de menos de 3 GB por ano. Então é importante essa colocação, agradeço, uma preocupação, né? E a gente está anotando isso aqui. E lógico, se a gente tiver alguma coisa que encontrar, alguma coisa, a gente publica e divulga com vocês. Obrigado. Hein? Paulo, bom dia, parabéns pela apresentação e pelo projeto de vocês. Obrigado. Queria saber o que vocês têm na ferramenta para a automatização dela, o que vocês já têm pronto para isso, e o que vocês têm entregue para o NOC para que ele possa tomar algumas ações sem ter que passar para um primeiro nível ou terceiro nível antes de abrir esse ticket e repassá-lo, né, para frente. Sim, hoje o NOC trabalha baseado em procedimentos técnicos. Então, dependendo do serviço, exige, né, que o dono do serviço faça essa transferência de conhecimento para o NOC para identificar essa atividade de primeiro nível. Então, para backbone, isso já é feito. Por exemplo, detectar, seja latência ou intermitência de link. Então, eles conseguem hoje, através dessas ferramentas, eles conseguem, dentro de analogias, determinar o que está acontecendo, se um circuito está flapando ou não, antes de efetuar a abertura de chamados. Claro que isso é um roadmap muito longo, como eu te falei, à medida que nós vamos transferindo conhecimento baseado no escopo do serviço, eles vão recebendo e vão aplicando. Então, isso aí é uma atividade muito longa e não está mapeada para todos os serviços. Bem? Obrigado. Paulo, a gente tem uma pergunta remota do Caio Silva. Ele pergunta se para cada podder distribuído, levando em consideração a quantidade de hosts monitorados, quais os requisitos de hardware que vocês adotaram? Bem, o único servidor que tem uma dimensão um pouco maior, nossa, é o servidor central, que tem 8 GB de memória e 8 vCPUs. Isso porque ele gerencia um banco de dados, que é o banco de dados central, então ele que tem maior dimensão. Mas os servidores dos POPs, hoje nenhum deles passa de 2 GB de memória e 2 vCPUs. A carga é muito pequena. É bem parecida, para quem conhece o Nagios, ele tem o mesmo critério de requisitos. Ok? Bom dia. Me desculpe, eu peguei tua palestra no finalzinho. Talvez você Sem tenha problemas. dito já o que eu vou perguntar, mas eu vou voltar no assunto. Você disse que vocês usaram o Centrium como base. Por que não usar o Nagios puro e sim o Centrium? Qual foi o motivo da escolha? Bem, primariamente, o Nagios, ele não é completo no que diz respeito ao escopo que a gente definiu. Primeiro, começando pela arquitetura distribuída. Para você utilizar a arquitetura distribuída com o Nagios, inclusive o Nagios Xi, que é a versão comercial, você precisa usar um plugin chamado German.
E esse plugin ele não é nada fácil de configurar, ele não tem uma interface gráfica que permita você delegar, seja a configuração futura para uma outra equipe ou um outro recurso, e isso torna difícil, né, para a operação. Então, imagina essa dimensão que nós temos com diversos arquivos de configurações manuais alterados pelo Shell, né? Isso ia aumentar muito a carga da operação. E o Centrion já faz isso dentro de uma premissa inicial, na qual ele utiliza um protocolo de serialização chamado BBDO, e utiliza o conceito de broker para serializar as informações de comunicação. O que significa isso? Nós temos diversos bancos de dados espalhados no país, MySQL no caso, mas eles não sincronizam entre si. Quem tem a responsabilidade de sincronizar é o serviço de broker. E esse serviço é nativo e ele é configurável através da interface web. Então, isso facilitou muito essa operação, né, a documentação em tudo em si, até para a gente identificar. Então, como passei para vocês, isso hoje funciona quase que automaticamente. Depois de configurado, o negócio fica lá, funcionando como sempre. Então, esse foi um dos requisitos. O segundo requisito é que o Nagios ele não tem dashboard. Você teria que construir uma outra ferramenta, ou pegar do mercado, o que seja, ou do mundo open source. E o terceiro é a base de configuração do Nagios. O Nagios ele ainda utiliza a visão de Shell, né, para configuração de arquivos. Então, para você ter um nível de automação maior, você precisaria usar no mínimo aquele Nagios QL. Né? Então, essa engenharia ela atrapalhou um pouco e se tornou o Centrion um pouco mais amigável. Então, não sei se eu respondi para vocês, foi claro. Esse é o fator de decisão. Paulo, a gente tem uma pergunta online do Manassés Ferreira Neto. Ele gostaria de saber sobre o monitoramento de novos elementos, se existe um procedimento padrão para a inserção. Sim, existe. Existem diversos procedimentos, né, que nós temos lá colecionados em nossa wiki, né, que são para cada tipo de serviço. Então, se for um serviço de TI, ele tem um conjunto de requisitos para homologação para que ele seja inserido. Claro que a gerência de TI ela também oferece um escopo básico, caso o cliente ou o usuário não saiba como pedir. Né? Então, o que a gente faz? A gente coloca para monitorar as métricas básicas, que é CPU, carga, memória, e aí a gente auxilia, né, esse usuário ou cliente nesse monitoramento dos elementos que seriam importantes. Então, a gente auxilia hoje esses usuários, né, ou donos de serviço a inserirem no monitoramento os seus serviços para que sejam monitorados. Mais alguma pergunta? Valeu. Paulo. Vamos agradecer. Paulo, muitíssimo obrigado.